Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí, Diego, como é que Olá, estão as pessoal. coisas? Bom dia a todos. A gente está aqui agradecendo, né, primeiramente, a oportunidade de participar. Bom dia, Monique. Bom dia, Silvano. Agradecemos a oportunidade de estar falando com vocês mais sobre as soluções de controle de acesso da Invenze, né, e da Control ID, né, Monique? Exatamente, a gente vai trazer aí algumas diferenças, né? Falar um pouquinho dessa integração do nossa solução com os equipamentos da Control ID e mostrar para vocês aí o que que a gente consegue trazer para o mercado. Gente, eu vou iniciar aqui falando um pouco dessa solução completa, da Invenze, e trazer umas novidades para vocês. Então vamos lá, não sei se vocês estão vendo a minha tela. Diego, tá vendo aí tudo Sim, certinho? certinho, certinho. Então eu vou iniciar a apresentação aqui. Show. Show, pessoal. Então, primeiramente, eu sou a Monique, estou aqui representando a Invenze, trabalho aqui no setor de pré-vendas. E para quem não nos conhece, a Invenze é uma empresa brasileira com foco em solução de controle de acesso, né? A gente é fabricante de software de controle de acesso, e a nossa plataforma ela já está aí mais de 10 anos no mercado, presente em mais de 1.500 projetos, e a gente atende os mais variados mercados. Para vocês que acompanham a gente, vocês ouvem muito a gente falar de flexibilidade e liberdade de escolha. O que é a flexibilidade, né? O que que a gente quer dizer com isso? Imagina você chegar num cliente, oferecer um software de controle de acesso pronto de mercado e pedir que ele pegue a operação dele e opere com um sistema fechado, que ele vai ter que readaptar toda a estrutura dele, toda a operação para conseguir usar aquela solução. A gente preza muito pelo contrário, né? A gente quer agregar ali valor à operação e flexibilizar a nossa plataforma de forma que ela crie um fit com o que o cliente precisa. E muitas vezes, com as funcionalidades que a gente tem, é importante conhecer a fundo para a gente conseguir de fato agregar ali, trazer otimização na operação, ganhar tempo, né, para uma recepção faz total diferença. Então, 1 minuto, 2 minutos que você economiza numa operação de cadastro, por exemplo, você já tem muito a ganhar. Então, o que que a gente traz? Quais são as possibilidades que a gente consegue trabalhar ali dentro, né? Você imagina que a nossa plataforma, ela preza por essa questão de flexibilidade. Você pode criar um ecossistema ao redor dela, integrando via API com outros sistemas de ERP e centralizando as informações. Trabalhar com uma base de dados centralizada, numa matriz e diversas filiais. Então, você vai agregando toda essa parte de recurso, né, todas essas regras ao redor da solução e trabalhando junto com o seu cliente, né, trazendo ali otimização em tempo real para a operação dele. É legal a gente pensar também que a nossa plataforma ela disponibiliza ferramentas que trazem essa possibilidade, né? Então, o que que são essas ferramentas? É você ter a possibilidade de criar um relatório gerencial específico daquela operação. Você já tem os relatórios padrões, mas você poder desenvolver algo que faça sentido para a operação daquele cliente em específico, né? A gente tem uma ferramenta de customização de tela de usuários que você consegue criar regras de negócio, atender às regras de negócio de acordo com o tipo de usuário que você está liberando uma visita, que você está salvando ali, né? Então imagina, você está liberando um visitante, se você marcar que ele é estrangeiro, aparece um campo para ele cadastrar o passaporte, por exemplo. Então é uma possibilidade, uma otimização que a gente traz para o cliente final. Só que quando a gente pensa em solução de controle de acesso, a gente não pode pensar só em software. Então, a gente tem as duas pontas. A gente tem o software e tem o hardware. E isso tudo precisa de uma integração completa para fazer sentido. E justamente para a gente ganhar ali superpoderes na operação do cliente. Então, hoje a nossa plataforma, em conjunto com os equipamentos da Control ID, a gente consegue alavancar tudo isso, né? A gente consegue levar, agregar na tecnologia para o cliente. Então, ele pode trabalhar com impressão digital, reconhecimento facial, QR Code, múltiplas tecnologias num único sistema. Então, hoje a gente está integrado aí com os mais diversos equipamentos da Control ID, né? A gente tem já a antena tag, os equipamentos de biometria, relógio de ponto, catraca. Trabalhamos também
com o reconhecimento facial, né? Uma vez que a API da Control ID, ela é única, né? Ela é a mesma para os equipamentos, então isso facilita completamente o nosso processo de integração. Lançou um produto, essa semana, na semana que vem, tendo o produto em bancada, a gente já consegue homologar, então é muito mais rápido esse processo. Sem falar que a Control ID, ela é uma empresa brasileira, né? Então, às vezes a gente não repara nisso, mas a cultura influencia muito no conceito de controle de acesso. Uma empresa brasileira, um hardware brasileiro, ele é criado dentro de casa, ele sente as dores e as demandas que a gente tem aqui. Então, acaba sendo um hardware com funcionalidades aderentes a um mercado diferente, né? A gente sabe que o mercado brasileiro tem suas peculiaridades e ele precisa ali de ajuda para atender tudo isso. Hoje, as funcionalidades que a gente tem com o sistema da Control ID, a gente trabalha ali num protocolo online, o que permite, por exemplo, a gente configurar o sistema nos mais altos níveis, né? O que são esses altos níveis? Você colocou uma catraca balcão da Control ID, coloca um display de elevador, a gente consegue configurar a chamada antecipada de elevadores, né? Já é uma otimização, já envolve economia de energia, a gente já entra em um outro patamar também. Você consegue trabalhar com tempo de permanência dentro de um ambiente, então tem uma câmara fria. Câmaras frias têm legislação, você precisa controlar o tempo que o usuário fica ali dentro. Então, com os equipamentos da Control ID, a gente consegue também estabelecer esse tipo de controle, disparar um alarme quando o usuário ultrapassa o tempo limite dele lá dentro. Poxa, quero fazer um controle de frota aqui no meu CD, preciso que em uma determinada empresa X veículos só possam sair com Y pessoas, né? Determinadas pessoas. Então, com as controladoras da Control, a gente consegue configurar e parametrizar o sistema para ele trabalhar com esses níveis de dupla verificação. Muitas vezes, para quem trabalha com revista aleatória na saída de equipe de terceiros do ambiente, também com os equipamentos da Control ID a gente trabalha. Anti-passback, a gente acha que é uma funcionalidade padrão do controle de acesso, mas nem sempre. Às vezes o hardware ele não está preparado para isso, né? Então, são algumas possibilidades que a gente vai ganhando. A ID Block, por exemplo, quando ela está offline, ela controla o sentido do giro do usuário. Então, quando ela restabelece a comunicação com o software, a gente consegue saber se o usuário entrou ou saiu. Em outros tipos de controlador, muitas vezes a gente só sabe que ele realizou o acesso. Então, é o acesso efetivado. Aí você já não sabe se ele estava dentro, se ele estava fora. Se você precisar de um mapeamento mais específico daquele momento em que estava offline, e depois restabelecer a comunicação, você não consegue. Então a gente vai ganhando ali um nível de configuração que vai enriquecendo cada vez mais o controle e a gestão de toda a segurança do seu cliente, né? Justamente você conseguir trabalhar em todas as pontas e melhorar tudo que o cliente precisa. Um detalhe bem importante nessa parceria da Control ID, eu vou até mostrar para vocês aqui sobre o QR Code dinâmico que a gente trabalha, né? A gente teve essa demanda, começou a ser uma demanda mais recente no mercado, né? Cada vez que foi entrando aí a parte de autoatendimento. Então, a gente em conversa com a Control ID, parece simples, mas o QR Code dinâmico, eu não sei se vai dar para ver muito bem na minha tela aqui, mas eu vou tentar colocar aqui na câmera. Mas ele vai atualizando de tempos em tempos essa imagem, e não é qualquer hardware que consegue interpretar essa informação. Para você conseguir trabalhar com QR Code dinâmico, além de ser uma das credenciais mais seguras, porque ele tem uma chave de criptografia, você precisa de um hardware que seja capaz de interpretar essa informação. Então a gente conversou, a nossa equipe conversou com a Control ID, e aí eles fizeram um desenvolvimento para chegar nesse nível de leitura da credencial, né? Hoje a gente integra ali via Wigand com leitores QR Code. Então a gente tem toda essa possibilidade, né? E a gente desenvolve quando o fabricante possibilita esse tipo de integração, a gente vai ali no nível mais fundo justamente para enriquecer cada vez mais a parceria com os fabricantes. A gente tem aqui, só para dar um exemplo mesmo, de alguns cases que a gente tem com os equipamentos, né? Então, temos aí clientes como o TJ de Rondônia, lá são 26 comarcas, além da sede,
com 207 controladoras da Control ID. Dentre elas, tem as catracas, IDBlock e IDFlex, se eu não me engano, também em algumas portas. Temos aí SPCT com 110 controladoras, lá tem QR Code dinâmico, também muitas vezes equipamento de reconhecimento facial via WIGAND no controlador para poder trabalhar de outras formas, né? Então, atingir esse tipo de configuração que a gente trabalha dentro do sistema. Se precisar fazer controle de refeitório, por exemplo. Então, para todos esses equipamentos que funcionam no modelo online, que a gente fala, né, nesse protocolo de comunicação online, a gente consegue enriquecer a operação. Então, até em nome da Invenze, Diego, agradeço essa parceria com a Control ID, né? Não é sempre que a gente tem essa possibilidade. Mas apresenta também um pouco mais dos produtos de vocês. Sei que o facial está fazendo sucesso aí já com a galera, então. Show de bola. Agradeço a Monique, parceria de sempre, né, entre Control ID e a Invenze, né? Acho que muito importante esse relacionamento, como bem disse a Monique, né? A Control ID é uma indústria brasileira, né? Então, nós fabricamos os produtos aqui no Brasil, toda a nossa expertise, por mais que, lógico, nós temos um estudo de mercado abrangente para entender melhor o mundo globalizado, falando em controle de acesso, mas o nosso produto, de certa forma, ele é tropicalizado, né? Ele é feito baseado principalmente nas dores do nosso mercado nacional. Né? Se você pegar o conceito de controle de acesso norte-americano, conceito de controle de acesso europeu, eles têm um conceito um pouco diferente do que é feito hoje no Brasil. E, na verdade, o conceito do Brasil está cada vez mais entrando agora nesse mercado externo. De que forma, né? O conceito de aquelas placas controladoras, onde você tinha tudo centralizado, todos os leitores ou via RS485 na ponta, ou via WIGAD, né? Hoje essa coisa está funcionando o quê? Com a internet das coisas, todos são pontos IPs distintos, trabalham online diretamente com o software, igual a Monique também disse, tem uma contingência no próprio equipamento, caso a rede caia, para que ele funcione ali de forma standalone, até que a situação com a comunicação com o servidor retome. Então, isso também, né, com a expansão da Control ID para mais de 15 países, como nós estamos fazendo agora, a gente tem alcançado, né, esse público, e também eles têm entendido que realmente essa solução descentralizada, de certa forma, em placas controladoras e tendo tudo no hardware, e você tendo uma SecBox, por exemplo, que é o módulo de acionamento externo, que é uma mini placa controladora, você tem a mesma segurança que você teria usando uma placa controladora lá com 4 entradas WIGAD ou 485, né? Você tem a mesma segurança, porque você tem a módulo de acionamento externo também. Então a gente, graças aí um trabalho grande que nós estamos fazendo no Brasil, graças a grandes parceiros como Invenze e todos os integradores, distribuidores que estão em nossa cadeia, que a gente conseguiu demonstrar isso para o mercado. Então, dentro de toda essa questão, né, para nós é importante, sim, né, ter um relacionamento com uma empresa, uma indústria, uma desenvolvedora de software nacional como a Invenze. Por quê? Control ID, ela é uma desenvolvedora de produtos, né? A gente é uma fabricante de hardware, né? E a gente, sim, a nossa especialidade é sempre fazer um controle de acesso com um excelente design, com uma tecnologia competitiva, que tem ali uma interface amigável, né? Que é uma coisa também que a gente preza bastante, né? O produto ser fácil, né? Eu acho, de utilizar, não só para nós, né? Para mim, para Monique, mas sim para aquele que está lá na ponta, usando no condomínio, usando na empresa dele. Então, a ideia é que o produto seja intuitivo, né? E o mais importante, que ele tenha custo competitivo. Né? Eu acho que a solução como um todo, cada vez mais a gente busca o quê? Um preço competitivo, um preço justo. Né? E a gente hoje tem realmente um preço muito competitivo, né? Bem justo para o produto, né? Independente da catraca, independente do terminal. Vocês perceberão que a nossa linha ela tem um excelente custo-benefício. Né? Bom, falando de produtos, né? A gente tem aqui algumas opções, né, de produtos que a gente tem disponível. Vou iniciar aqui, mostrar aqui uma apresentação. Coisa bem simples, não vou ficar muito preso a esse slide em si, mas a ideia é para mostrar, né, o produto que a Monique apresentou aí na solução, aqui um pouco da nossa fábrica, né, eu sempre apresento nos nossos treinamentos, mas falando aqui do IDFlex, né, para todo mundo, quem sabe, né, o IDFlex ele é o produto mais vendido hoje da Control ID. Ele é o nosso, né, o pão francês que eu costumo dizer, né, Monique, aquele que a gente utiliza ali no dia a dia. E vários projetos da Invenze, né, Monique, tem o uso do IDFlex, né, Sim, principalmente pela sim. característica dele, né, de capacidade de digitais. Por que pareça, né, não sei se vocês sabiam, o algoritmo de identificação biométrica que a Control ID utiliza é o mesmo que a Invenze sempre utilizou, que é o Innovatrix.
Então, a mesma qualidade Exato. biométrica, né, que a Control ID tem na nossa linha aqui, seja ela standalone online, a Invenze também tem, porque eles usam o mesmo algoritmo que a gente. Então, você entende que a sinergia já começa aí, né? Até no mesmo algoritmo a gente utiliza. E toda vez que as pessoas trazem projeto aqui na Control ID, pessoal, eu sou muito sincero, porque, por exemplo, a Control ID ela é integrada assim com várias empresas, mas eu sempre indico aquela empresa que tem as maiores funções baseado naquele projeto do cliente. Por exemplo, quando o cliente pede uma integração com o VMS, quando ele pede, por exemplo, a chamada antecipada de elevador, que a Bonique bem comentou, que a Control ID não possui isso no nosso software. Então, todos esses detalhes, LPR, pop-up, alarme, monitoramento, uma tela de monitoramento de portas para você ver se a porta está aberta ou está fechada. Então, todas essas inteligências mais específicas, a Invenza ela é especialista porque ela pegou a nossa API, vou ser bem sincero, das empresas que a gente conhece, eu acho que vocês foram uma das que mais aproveitaram toda a API, né? É difícil falar uma coisa que o produto tem que vocês não usam, né? Sim, sim. Ficou bem Basicamente. completa, né, a integração, é bem legal. Exatamente. E até quando a gente não estava completo, vocês orientaram, olha, tem como fazer tal coisa, né? O próprio QR Code dinâmico. Então, você entende que é uma via de mão dupla, né? A gente oferece o que a gente tem de melhor e automaticamente vocês tendo também expertise de software, fala, Contradi, faz isso, faz aquilo. E essa sinergia, né, de demanda mais produção, a gente consegue entregar uma solução cada vez mais otimizada, né? Então, basicamente, dentro desse contexto, os mais vendidos, né? A linha Deflex, a linha IP65. Mas uma coisa que eu sempre eu gosto de ressaltar também nessa linha, principalmente para você que atua em grandes projetos, né? A linha ID Access Pro. Por quê? O ID Access Pro é um produto que tem tela de 3,5 polegadas, um produto que tem um design que chama atenção, né? Um produto que tem, você pode usar essa tela para você apresentar foto do usuário também, a logo da empresa do teu cliente e por aí. Mas uma coisa legal que ele tem, que na proximidade, né, no leitor de proximidade desse produto, eu posso trabalhar 125, padrão tradicional, né, que a gente conhece o ASK, ou o MyFair, né, que é o 13,56, mas ele também tem um leitor HID dentro dele. Então, eu também posso ter uma versão do ID Access Pro que você pode, por exemplo, eu uso ISOProx, eu uso o ProxPoint. Então, a gente tem uma lista, né, dos dos cartões HID que nós lemos. É um leitor multiclass que tem aqui dentro, então ele lê vários modelos com várias taxas de bits ali dentro da informação. Então, se você tem um projeto que às vezes o seu cliente já tem lá na ponta cartões HID, já tem lá, por exemplo, um R10 ligado em alguma outra placa controladora, você pode colocar o ID Access Pro com o Invenze. Porque além de nós lermos o cartão, a Invenze interpreta esse cartão e faz a validação da forma correta. Então a ideia, você entende que muita gente fala, né? Pô, Diego, mas para que a Control ID tem tanto produto, cara, de acesso? Ó, tem Deflex, IP65, Nano, Pro, convencional e DeFit. Cada produto é para cada perfil de mercado. A gente tem um mercado que é o low-end, né, que é aquele mercado do condomínio, que é aquele mercado da portaria remota, middle low, né? E a gente tem também o mercado high-end, que é aquele integrador que vai instalar, por exemplo, no TJ, que a Monique falou, que é um edifício corporativo extremamente tecnológico. Então a gente tem produto, né, para cada perfil, para cada fatia de mercado. Então a gente tem desde aquele mais simplesinho para o mercado condominial, desde aquele mais completo com HID, que eu acabei de falar e tal, que você vai usar num projeto Enterprise. E a gente também tem a parte de placas controladoras, que é o mesmo conceito que eu falei norte-americano, né, que você pega, né, essas outras multinacionais que têm placas controladoras, a gente também tem isso. Só que assim, dentro do nosso mercado, tem alguns projetos globais que utilizam, mas a maioria hoje eles preferem realmente usar terminais de acesso inteligente, né? Temos leitores de proximidade, e a antena, né, Monique? Quanto tempo já a antena está integrada com vocês? Já faz um tempo, Desde né? que lançou praticamente. Vocês foram os primeiros, né, a Sim, sim, integrar. a gente estava com ela até outro dia ali no, em bancada já fazendo os testes, justamente para já colocar na árvore de hardware integrado, né? Então já tem mais um produto da linha aí homologado. Show. E o diferencial realmente dessa antena, né? Porque se você pegar hoje o mercado em geral, você tem a antena como um leitor. Ela só é um leitor escravo de UHF e ela manda essa informação via WIGAND para uma placa controladora. Essa placa pode ser qualquer marca, basta ela ter o WIGAND, né? WIGAN-in, né? Para receber o WIGAN out da antena. A nossa antena, ela não trabalha assim, pessoal. A gente, dentro de um conceito, né? Méritos ali do Albert, né? Que é o nosso diretor de tecnologia, e do Marcelo, que é o diretor-geral, que foi o quê? De dentro da antena falar, por que a antena não é uma controladora?
Para que eu tenho que depender, por exemplo, de ter lá, por exemplo, uma ID Box, sendo que a própria antena já pode ter tudo isso? Então foi aí que a gente começou a ter a ideia de fazer a antena como uma controladora de acesso com leitor UHF. Então essa antena, ela tem ponto de rede, ela tem uma placa de gerenciamento, ela tem memória, ela armazena tudo dentro dela e ela fala direto com a Invenze. Você não precisa usar, por exemplo, uma ID Box para receber o sinal do Igand do tag para depois enviar, falar com o Invenze. A antena vai direto para o Invenze. E o mais Exato. legal, a API é a mesma, né, Monique? Quando vocês integraram, vocês viram que a API era igual, né? Sim, essa é a parte melhor, né? Só acrescenta aquelas funcionalidades que precisa, né? Se é facial, por Perfeito. exemplo, que precisa pegar template de face, mas de resto já está tudo feito. Então é só aproveitar, né? A gente tem um aproveitamento aí de trabalho e otimiza toda essa configuração. E o legal também é que para os equipamentos ali Catrack e tudo mais, é tudo via TCP/IP, né? Então em nenhum dos casos a gente precisa de uma outra controladora intermediando para atingir qualquer funcionalidade. Então a gente pensa às vezes também é, com o decorrer dos anos, a gente está sempre evoluindo a nossa solução, justamente para atender as demandas de mercado. Quem tinha a nossa solução instalada há 5 anos atrás, hoje consegue colocar uma antena dessa e já otimizar ali a entrada de veículo do ambiente. Né? Se precisar, quando facial, comprar um facial, já vai conseguir usar a tecnologia do facial. Então, é justamente essa liberdade ali de ir trabalhando todas as tecnologias que o mercado disponibiliza, né? Então, já traz aí. Exatamente. Já faz tudo, né? Poxa, animal. Até o Smith perguntou ali, ó, Diego, então a antena não necessita de mais nenhum equipamento? É exatamente isso, Smith. Ela não necessita de mais nenhum equipamento. A antena sozinha ela é uma controladora de acesso. Imagina que a antena ela é um IDFlex, ela é um ID-Access, ela tem uma placa ali que gerencia os usuários e faz a validação online se for necessário também com o módulo da Invenze. Então, ela já sozinha já faz tudo, cara. Aí você vai falar, Diego, ela tem relé? Até surgiu um comentáriozinho no mercado aí falando que a nossa antena não era segura. Você acredita, Monique? Falaram assim, ó, a antena da Sério? Contra ID não é segura porque ela tem relé dentro dela. Mas aí eu acho que a pessoa que falou isso não leu o manual e viu que a gente tem a SecBox. Do mesmo jeito que a gente tem a SecBox para toda a linha, né? A Sim. gente também tem a SecBox para antena. Então, você tem dois relés. Você tem um relé que está dentro da antena e essa antena, o relé dessa antena vai ser ligado diretamente no motor do portão, se você quiser, tá? Porém, se você falar assim, não, eu não quero usar o relé da antena, eu quero deixar a coisa mais segura possível. Eu quero usar a SecBox. Então, a antena ela tem uma saída RS485, são duas, A e B, igual o IDFlex, aquele cabinho que vai para a SecBox. Uhum. E a antena, quando alguém é autorizado, né, via tag, o que a antena faz? Ela manda informação criptografada para a SecBox e a SecBox vai abrir o portão do mesmo jeito na segurança que a gente tem no restante da linha. Então, quando a gente colocou um relé dentro da antena, foi para oferecer para aquele cliente que a antena está no alto, ela não está lá oferecendo perigo nenhum, ela vai lá e usa o relé da própria antena. Ah, não, eu quero ter a segurança máxima. Eu vou usar a SecBox. E a SecBox já vai na caixa da antena. Igual no Uhum. IDFlex, no IDAccess, quando o IDAccess Pro e Nano que você compra e já tem, também você tem o SecBox na antena. Né? Então é muito importante, né? Porque às vezes o pessoal, né, falam algumas coisas, é importante a gente explicar o porquê, né, de cada coisa. Sim, com Bom, certeza. dentro disso, pessoal, ela lê até 15 metros de distância, totalmente parametrizável, né, a potência da antena para ela ler mais distante, menos distante, por aí vai. Então, é um produto que o custo-benefício, mais uma vez falando, é excelente, porque você só compra a antena e ela já faz tudo, você não tem que comprar antena mais uma placa controladora, mais qualquer outro tipo de produto intermediário, ela já vai direto para o software. Ela tem entrada trigger, né, para você fazer, por exemplo, ela fica desligada, ela só liga quando o laço indutivo informar que tem uma massa metálica ali para adentrar o condomínio, no caso seja uma moto ou um carro, ou um sensor de presença, você pode ativar esse modo nela. Você tem tempo, intervalo entre leituras da mesma tag, de tags distintas, tudo isso está integrado com o Invenze, está totalmente parametrizável, está pronto, né, pessoal? Pronto para funcionar corretamente aí dentro desses projetos que vocês tenham demanda de antena, tá? Exato. Inclusive, né, preciso fazer controle de vaga aqui do meu estacionamento. É isso Exato. aí, já tá só a Tá instalação, funcionando aí já, né, o já tá controle de vaga? funcionando. Já, já. Show, show. Como que funciona o de vocês aí? Vocês definem, por exemplo, uma vaga determinada para a empresa, aí os funcionários da empresa vão entrando, vão consumindo vagas dessa determinada empresa, ou é por escritório? Como que é o conceito?
O conceito dá para ser de algumas formas, na verdade, mas o principal é você ter uma zona, né, que é o espaço físico, então você tem a área externa e estacionamento, e a subzona seria a vaga em si, né? Então você atrela a subzona ao usuário, e assim que ele entra na zona, assim que ele entra no estacionamento, conta como acesso da empresa A, por exemplo. E Ah, aí você diz lá na subzona qual que é o limite daquela empresa. Então ele boa. tem 30 vagas. Até entrar o 30º, ele vai liberar. O 31º já não consegue entrar. Precisaria fazer a saída de um veículo para ele conseguir fazer a entrada lá no ambiente. Show. Bem prático, né? Para fazer Sim, isso. sim. É só ter o terminal da Contraidi, pessoal, aí que vocês vão ter tudo, né, maravilhosamente bem com o Invenze, né? Ô, Monique, tem uma pergunta ali que foi direcionada a você, hein? Olha, vou ler ela aqui para você. Você responde para a gente aí, ó. O Tá. Smith falou: preciso saber mais sobre a Invenze para a portaria remota. Opa! O André até se remete quando escuta uma pergunta assim. Bom, Smith, dando uma prévia, né? Hoje a gente não tem na plataforma nada específico de portaria remota, mas a gente já tem, por exemplo, integração com 3CX, então, e existem algumas configurações que a gente consegue trabalhar. Depende muito do conceito de portaria, né? Eu já vi algumas pessoas usarem conceitos diferentes de portaria remota. Então, pode entrar em contato com a nossa equipe, né? contato@invenze.com, que a gente consegue entender melhor qual é a necessidade e estudar ali a demanda. Até, Smith, uma dica, né? Eu conheço bem softwares, esse mercado de portaria remota, acho que esses softwares que tem no mercado hoje, excelentes softwares que existem, mas eu vou te falar, nada que o Invenze não faça, tá? Até eu acho que o Invenze tem muito mais funções, né, do que esses outros que são só para condomínio, né? Porque imagina a Invenze como uma solução global, né? Eles têm um sistema de controle de acesso e sistema de gerenciamento de controle de acesso amplo para qualquer tipo de condomínio, empresa, indústria. Então, assim, logicamente, ele tem muito mais funções, mas basicamente, igual a Monique falou, fala com eles, com certeza vocês vão ter ali uma opção bacana para qualquer tipo de projeto que você tenha, principalmente para portaria remota, tá? Isso, a gente tem a API aberta, né? Então existe a possibilidade de criar uma integração com sistemas de condomínio existente, né? É muito comum ter outras configurações que são para operação condominial mesmo, não necessariamente voltadas para controle de acesso. Então, às vezes faz mais sentido essa integração mesmo para trabalhar as regras ali de negócio de acordo com as configurações em cada sistema, né? Aí você só automatiza todo esse processo. Show de bola. Bom, Monique, até aproveitando, a gente vai falar das catracas. Quais são os softwares, por exemplo, de gestão hospitalar que vocês têm integração, né? Falando de integração, vocês têm integração com algum sistema de SGH, né? Sim, sim. Inclusive, a gente tem um know-how bem forte em hospital, a gente tem bastante unidade aí já com a nossa solução rodando. Hoje os principais são Tazio e MV, né? Então, o que os hospitais mais usam são Principais, essas né? duas soluções. Mas a gente tem hospital, por exemplo, que integra o MV, que é dos pacientes, aí tem o Datamass lá, que é de RH. Então, eles integram, tem um que é o CSOD, que é para cadastro de médico, e aí eles juntam todas as informações e centralizam na nossa solução, né? Então, você consegue integrar qualquer um deles, inclusive fazer o controle de refeitório com as catracas. Então, nesse Show. funcionamento online, a gente consegue dar créditos de refeição para os usuários, né? O hospital é bem comum poder fazer almoço, às vezes lanche da tarde, às vezes jantar. Então você consegue liberar que eles só possam entrar no refeitório em determinado horário. Então isso também é uma possibilidade. Show de bola. Porque muita gente, quando às vezes pede para nós a Contraid, eu tenho um projeto no hospital, tal, precisa integrar com o Tazi, precisa integrar com esses softwares. É importante saber, né, que dentro do leque Invenze, né, você já tem essa integração e automaticamente a gente de tabela Contraid vai junto por conta né, de estar integrado com o pessoal da Invenze. Bom, pessoal, Sim, sim. aqui vocês estão vendo na parte das catracas, né? Não vou entrar tecnicamente, a ideia aqui é mostrar realmente onde você se aplica, diferenciais mesmo da nossa linha. É ser um produto plug and play, né? Então, a gente não tem essa questão de tipo, a Contradi só vende mecânica, eletrônica, você compra de outra empresa, junta tudo e vende. A Contradi, ela faz tudo, né? A gente entrega a catraca pronta.
com biometria, proximidade, opcional urna coletora ou não. A gente tem catraca com QR Code. A gente tem a impressora que imprime o QR Code também, né, para fazer essa utilização. A gente tem catraca com braço articulado, né? Em momentos de emergência o braço ele desarma. A gente tem catraca balcão, né? Como a Monique falou que teve um projeto ali também que já incluiu a catraca balcão nossa. Tela de 7 polegadas. Vou falar, Monique, você já viu alguma catraca com tela de 7 polegadas, não? Geralmente não, é bem difícil. Não, né? É bem difícil, né? Poxa, eu vou falar, uma das coisas aí que eu falei que foi uma coisa que eu pedi foi justamente tela grande nas catracas, né? Porque principalmente essa de 7. A nossa ela já é de 4.3, já é grande, né? 4.3 já é grandinho. Mas de 7, cara, eu falei, meu, catraca balcão ela já é grande, já é bonita. Vamos botar uma tela de 7 polegadas nela. Aí fui ouvido, né? Aí colocaram para nós aí uma tela de 7. Mas assim, essa tela, ela apresenta a foto do usuário, ela apresenta o sentido que a pessoa ela tem que ir. Então, se ela está entrando, se ela está saindo, se o acesso foi não autorizado, se ele foi não identificado. Então, ela tem uma interface muito amigável para o usuário em si. Então, para a gente, isso foi muito bacana, foi importante aí para a gente ter. E a gente também tem catraca PNE para portadores de necessidades especiais. Então, dependendo do teu projeto, a gente tem catraca para todos os perfis aí que vocês precisam para um projeto, né? Para o sucesso de um projeto. E untando tudo isso, né? A gente tem os tourniquets também, que são os nossos. Eu costumo dizer que o tourniquet é uma catraca grande, né? Ao invés de ter 1,5 m de altura, ela tem 2,80 m, é um produto que não tem como você pular, né? Muita gente fala catraca você pula. Aqui tourniquet você não faz isso, né? Por isso que ele é usado muito no ambiente que é industrial, né? Ou nas saídas das estações de trem aí, quem já viu, né, esse tipo de solução. Lógico que é um tourniquet bem mais simples, mas aqui esse tourniquet ele é muito mais completo, né? Então ele é eletrônico, ele não é mecânico igual aqueles. Então é um produto utilizado muito na indústria e principalmente, né, quando você tem um projeto mais específico, até em condomínios eu também já vi instalação de tourniquets, né? Então, pessoal, Control ID vem uma solução bem interessante para o mercado, né? Antes da gente ir para os finalmente, né? Se quem tiver alguma pergunta, já pode escrever ali, deixar ali para a gente responde antes de finalizar. E a última né, produto que eu queria mostrar para vocês hoje, que é a parte do facial, né? Muita gente pergunta, né? O que tá o ID Face, quando ele vem, como ele será, quais são os features, né? Eu vou até dar um stop share aqui para mostrar para vocês com mais. Vocês verem que não é mentira, o produto ele está aqui, tá? Ó, aqui, ó, ele existe, tá? Ele já está em funcionamento. Só que assim, é importante a gente comentar que toda vez que a gente vai lançar um produto, seja ele qual for, né, a gente realmente faz vários testes antes, não só testes com a Control ID, a gente testa em campo, a gente testa com algumas empresas, né, como por exemplo os principais parceiros que nós temos, né, de instalação, para poder validar o produto, para depois ele ir para a fase de integração, para depois ele ir para a fase de comercialização. Qual que é a fase do IDFace hoje? Hoje ele está na fase de homologação. Então ele está internamente sendo testado, né? Nós teremos aí mais uns dias para esses testes, né? Em todos os ambientes possíveis, com luz, sem luz, para ser um produto extremamente pronto para o mercado, para na última fase a gente passar para as revendas ali também alguns pontos e depois para integrar. Só que eu já aviso já de antemão, né, que para a Invenze e para os parceiros nossos, essa integração vai ser muito rápida. A Invenze chega a integrar as coisas que a gente manda em dias, né? Então vai ser nessa proporção, porque a API é a mesma. Então a API da toda a linha que vocês estão vendo aqui atrás de mim é a mesma para esse cara. O que vai mudar, igual a Monique falou, que é as especificidades para um facial, que ao invés de tratar uma digital, eu vou tratar uma face. Então, basicamente é isso que a gente vai ter. E o que esse produto terá de diferencial? Primeiro, 10 mil faces, é um produto que tem capacidade para até 10 mil faces. Posso ter mais? Pode, de acordo com o modelo, a gente vai estudar aí uma forma de licenciar isso para vocês. Mas ele sai com 10 mil. Detecção de face, né, na parte, se é uma face viva, se é um vídeo, se é uma foto, isso aí padrão, com certeza, né, a gente tem isso. A parte da máscara também, a gente vai ter essa funcionalidade. Mas assim, acho que um dos pontos mais importantes desse produto aqui para vocês é ele, além de ser um controle de acesso facial, ler QR Code, ser IP65 para ambiente externo, é que ele também ele é um interfone SIP. Ele é um interfone SIP, ele tem uma conta SIP dentro dele. Você vai poder tocar aqui como se fosse uma campainha. Isso aqui vai tocar direto numa central de monitoramento, vai tocar direto em alguma central que você queira. Então ele vai poder ser um interfone SIP bidirecional. Então você vai poder, ele é full duplex o áudio, então você tanto fala quanto escuta ao mesmo tempo. Então esse produto aqui ele vem
ele será disruptivo. Excelente custo-benefício e com a qualidade Control ID que vocês já conhecem. Tá? Então, qual que é a previsão de lançamento, Diego, desse produto? A gente tem a previsão, né, de que aconteça aí nesse próximo semestre. Tá? A gente já está aí no final do primeiro, nesse início de segundo, entre junho e julho, a gente já vai ter aí algumas peças no mercado para que vocês já comecem. Assim, essa é a nossa previsão, né? Que já nesse início de segundo semestre a gente já tem algumas peças aí, mas com certeza, quando for o lançamento oficial, a Contraid vai fazer uma live, a gente vai fazer uma live também no nosso canal falando, né, sobre o produto, sobre o lançamento e testando ele, mostrando em funcionamento, porque eu acho esse é um dos produtos que estão mais aguardados aí dos últimos tempos da Contraid e a gente está muito contente com ele, né? Com certeza. E Diego, a gente entra também naquele caso, né, que é até o tema da nossa live, que é falando sobre alta performance. Então a gente vê aí, por exemplo, naqueles cases que a gente colocou, a quantidade de equipamento que a gente consegue, o fluxo de atendimento, de acesso de usuários, que também é bem importante. A gente tem uma plataforma, um hardware robusto e também uma solução de controle de acesso, né, uma plataforma de controle de acesso robusta, preparada para receber tudo isso. Então a gente vai enriquecendo ali. A gente tem outras configurações possíveis também que vão alavancando sempre todo o processo de cadastro de usuários. Você conseguir, por exemplo, lá no SPCT, que era um dos cases que estavam, tem mais de 100 controladores instalados, os próprios condôminos acessam a plataforma para fazer cadastro, a gente separa, segmenta toda a estrutura para que eles só consigam visualizar, né, os acessos que eles estão criando, a administração já faz ali a liberação por dashboard, então a gente já consegue comunicando com os equipamentos alavancar tudo isso, levar tudo isso para frente. Envio de QR Code dinâmico, ele também é pela nossa solução, né? Então, o pessoal, mesmo visitantes, conseguem fazer a entrada com QR Code dinâmico, já tem aí todos os equipamentos lá com essa funcionalidade dentro do firmware. Então, a gente vai levando ali mais para frente. Tem também a parte de escolta em ambientes de academia, ambientes com piscina, então tudo isso com os equipamentos, né? Então a gente vai levando aí onde o céu é o limite. Ele, é quando você junta hardware e software. Até o pessoal que perguntou, né, de portaria remota, olha que função é essa para o pessoal de portaria e condomínio, né? Você ter escolta para ambientes como um local como piscina, como esse tipo de ambiente, Isso. é uma função extremamente interessante, né? E uma outra coisa que eu gosto de dizer sempre, assim, acho que para você usufruir de uma forma bem ampla o produto, principalmente o hardware e o software, é uma regra de negócio interessante. O software tem que trabalhar no modo online, que é a validação de regra no servidor. Porque senão, se você começa a trabalhar standalone, a maioria hoje dos softwares que eu vejo de portaria remota, eles são standalone. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque você acaba ficando muito limitado em funcionalidade. Por exemplo, como é que você vai fazer uma escolta no modo standalone? Como é que você vai fazer um anti-passback para controle de anti-dupla entrada dentro de uma determinada área se a validação da regra de negócio não é global feita no software? Você não tem Exato. essas funcionalidades. Então é uma Sabe característica que precisa, né? uma outra funcionalidade que a gente tem também? Em uma escola, tem as controladoras lá, eles trabalham com LPR via o IGAND na Idbox. E Show. quando o veículo chega para liberar a cancela, já mostra no monitor a foto do veículo, a foto do responsável e quem é a criança que ele veio buscar. Então já otimiza ali o inspetor já chama a criança, eles têm um bolsão, né, para o carro ir até lá retirar a criança, já faz. Tem escola, por exemplo, que a gente consegue colocar escolta para o aluno não sair sozinho, porque também é um problema. Então, Show. só consegue fazer a saída da escola com o responsável junto. Então, a gente vai sempre trabalhando nessas configurações que são mais específicas, né? São os níveis mais altos ali de operação mesmo de cliente, né? Show. Uma pergunta aqui agora, vou dar uma de João Kleber. Para. Vou dar uma de João Kleber. A antena, a câmera, ela tem o in and out, tem câmeras que tem o in and out para que você. Tem câmeras, sim. Olha, que legal. E qual que estão integrados com vocês ou todas funcionam? Basicamente, todas funcionam, né? É As que que vocês vão têm falar com o o IDBOX, IGANOUD, né? isso. Basicamente, né? Uhum. Isso. Se tiver a saída do Weekend, beleza, vai funcionar, né? A questão é mais entender quais são os caracteres que aquela câmera manda. Às vezes pode ter alguma Maravilha. diferença dependendo do modelo de câmera. Mas a gente tem
tem como trabalhar nisso. Tem câmeras também LPR que já são homologadas com a nossa solução, então vai via TCP/IP também. Não teria. Show. Cara, isso é muito legal, já perguntaram bastante pra gente, né? Acho que tem uma funcionalidade bem ímpar, né? Bom, o Fábio fez uma pergunta ali, ó. Invenze veio para ajudar o software de Secure Enterprise ou será um novo software? Fábio, a Invenze é um dos nossos principais parceiros de software, né? Então, uma solução hoje em Invenze, ela tem aplicações específicas, né, para vários projetos com mais funcionalidades, e o ID Secure é um software que a Control tem, mas para outro mercado, para uma solução mais simples, digamos assim, ou dependendo do projeto que você tiver que atenda, tá? Mas a parceria aqui com a Invenze é justamente desses fatores, né, como a parte do integração com elevador, LPR, que são funcionalidades hoje, né, que são ímpares para não só para o Invenze, né, mas para qualquer outro software do mercado. Acho que algum software que tenha tudo isso integrado com o Contradi no modo online é realmente um diferencial gigante, né? Várias funcionalidades Sim. que eles têm aí, tanto para hospital quanto condomínio. Isso, né, Fábio, potencializa o produto Contradi. Então, tendo essa integração como nós temos hoje e alinhado como nós estamos, com certeza o Control ID está entrando em projetos aí que realmente são diferenciados para a gente, né? Exato, e a gente tem também um mercado bem variado, né? Então a gente acaba atendendo ali, além da parte de hospital, alguns outros clientes de condomínio corporativo, condomínio comercial, que é bem também o nosso forte, ainda mais pelo tipo de operação que eles possuem, né? Então a nossa solução vai sendo aderente aí a outros mercados. Acho que a gente acaba nem sendo competitivo um com o outro em relação de software, né, Diego? A gente, Exatamente. muito pelo contrário. A gente é super aberto ali, a gente sempre indica as melhores opções, né? A ideia é que você use hardware contra ID, né? Você vai Exato. usar, né? E assim, às vezes, boa parte das vezes tem que usar o Invenze porque o Invenze vai potencializar o produto contra ID, porque na integração tem a função que aquele cliente precisa. Então, isso que é a natureza da coisa, né? A ideia é realmente essa. Bom, Monique, eu Exato. acho que o pessoal tá comentando, acho que basicamente o que eu queria comentar é isso. Primeiro que a gente agradece, né? Eu falando aqui pela Control ID, te agradece a parceria de sempre da Invenze, né? Não só na integração dos projetos que vocês, né, levam a gente consegue ser competitivo também, tendo um produto com excelente custo-benefício, mas também pelo aprimoramento. Quem não sabe aqui, né, o próprio André, a própria direção da Control ID, muito das melhorias feitas no produto, né, tanto na parte de integração, detalhes, foi solicitada pela Invenze, né? Então, você entende que a missão de uma empresa, né, acho que não só da Control, nem da Invenze, mas do mercado, é ouvir o mercado, ouvir as melhorias e fazê-las, né? E como a gente é fabricante, a gente conseguiu fazer isso porque a gente faz o firmware, faz o hardware, faz tudo. Então, veio a demanda, traga o projeto, tá, pessoal? Se às vezes hoje não está configurado para funcionar, vai lá hoje, traz para a Monique, traz para o pessoal, eles vão levantar com a Control ID para ver se a gente consegue customizar. E a gente tem um excelente relacionamento e a gente customiza muita coisa aqui. Então, não perca o projeto antes de falar com a Invenze, antes de falar com a gente, para que a gente consiga, então, atender vocês da melhor forma possível, né? Exato, perfeito, Diego. É justamente isso mesmo, né? A gente conseguir trabalhar. Essa parceria é muito importante, por serem duas empresas brasileiras, inclusive, né? A gente consegue conversar de uma maneira mais transparente e mais realista, né? Vocês compartilham a mesma realidade que a gente. Então a gente tem a vontade de atender o mercado com excelência, né? Quem não quer ter cliente satisfeito. Então é justamente a gente, olha, tem essa demanda, né? Como é que a gente consegue trabalhar? Como é que a gente consegue fazer? Existe a possibilidade? Não existe? Então, essa relação é muito importante. E a gente quer também que os nossos parceiros, quem é o instalador que está lá colocando tudo isso efetivamente para o cliente também tenha essa parceria com a gente, né? Ele também possa chegar a trazer a demanda, a gente sentar, estudar, dá para fazer, não dá para fazer, ou como eu faço, você usa esse equipamento, o melhor é esse, né? A gente está sempre disposto aí a trabalhar nesses quesitos. Show. E sempre com muito assim, não tem esse negócio. Eu vou falar um negócio aqui que não estava programado, tá, Monique? Mas uma coisa que eu acho que é muito importante todos saberem, né? Não existe essa coisa de tipo, olha, a Invenze só indica produtos Control ID ou só a Control ID indica só a Invenze. Existe o quê? Existem várias outras soluções integradas na Invenze. Não é só Control ID. Existem vários outros softwares integrados ao Control ID que também não é só o Invenze. Então, realmente, a nossa missão é o cliente final. O cliente final tem uma demanda, qual que é? Ele tem lá, ele tem uma especificação, ele tem um requisito. Qual que é os melhores produtos que vão atender isso? Ó, a Contradi hoje não tem um facial, vai lançar daqui a pouco.
Eles indicam uma solução facial atual que funciona lá. Até às vezes eles colocam o nosso hardware lá para receber via WIG facial da outra empresa. Então, a gente é muito honesto nisso, né? A nossa missão é atender o cliente final. O meio que vai ser utilizado, se é o Control ID, se é o Invenze, vai ser de acordo com a demanda do projeto. Mas a gente é bem sincero, a gente é afinado, tudo isso é importante para que a gente sempre tenha maior gama de projetos possíveis. Mas a gente sempre vai indicar a melhor solução para cada tipo de projeto. Essa é a missão da Invenze, essa é a missão da Control ID e, igual eu falei, juntos a gente consegue aí atender hoje muitos projetos, seja hospital, seja escola, seja condomínio. Leva lá, a Monique, ela, quando ela faz o projetinho dela lá, eu vejo. Ela, olha, não deixa faltar nada. Então, conte conosco, conte com eles, conte com a gente vai fazer sempre o melhor possível para vocês. Exatamente. É justamente esse conceito de liberdade de escolha que a gente fala bastante também, né? O cliente final ele não fica amarrado nem ao software nem ao hardware. Hoje ele tem a possibilidade de ter a nossa solução, trabalhar com o hardware da Control ID, mas daqui 10 anos, se ele quiser trocar tudo, ele consegue ou trocar o software e colocar junto com a solução de vocês, ou trocar o hardware e colocar junto com a nossa solução, expandir, trabalhar de diversas formas. Então, é justamente ele ser livre ali para fazer o que ele realmente quer. Exatamente. Essa é a ideia. A gente quer ganhar o cliente não pela obrigatoriedade de usar nosso produto, mas sim porque ele quer usar o nosso produto. Porque ele achou bonito, porque ele achou diferenciado, porque ele achou o template do software bonito. Então, essa é a nossa melhor forma, né, de ganhar o cliente. Não é obrigando, não é fazendo direcionamentos específicos, não. É oferecendo o que a gente tem de melhor, apresentando, comunicando com o mercado da melhor forma possível, e automaticamente isso acontece, né, Monique? Exato, exato. É justamente querer que vocês escolham a gente para ser ali a empresa que vai solucionar o problema, que vai trazer comodidade para a operação e tudo mais. Esse é nosso objetivo. Olha que legal, o Fábio falou, parabéns pela transparência, é isso que temos que fazer, pensar no cliente final, né? Ó, o Ramon também falou, sou integrador de ambas soluções, Invenze e Control ID, funciona muito bem. Boa, Ramon, show de bola. Boa, obrigado, Ramon. Olha lá, o CT tá falando aqui, ó, se chegarmos a 40 likes, o Diego e a Monique farão um dueto. Olha, Monique. Estão revelando alguns segredos aqui, Diego. Olha só, a Monique canta muito bem, eu também canto não tão bem quanto a Monique, mas eu canto também. Então, se chegar em 40 likes, aí a gente, né, canta uma musiquinha aí pra vocês. A gente faz, o Silvano vai fazer a dança ali pra gente, né, Silvano? Vamos colocar o Silvano no meio também. A gente tem que... tem que fazer ele entrar na roda. Mas, assim, muito obrigado também, Monique, pela oportunidade de a gente estar aqui falando, né? Acho que foi, para quem escuta, né? Acho que para quem está lá na ponta, ouvindo o cliente final, ouvindo, isso é muito importante para ele se municiar, né? Essas lives é importante para ele pegar a munição, né? Para justamente conseguir ali levar a melhor solução para os clientes. Então, qualquer dúvida, se tiverem, conte conosco aí para auxiliar vocês e, mais uma vez, obrigado pela participação aí de todos também. É isso aí, obrigada, Diego. Em nome da Invenze, agradeço a equipe da Control ID por toda a parceria. CT, como sempre, por nos receber aqui, permitir que a gente possa sempre falar sobre a nossa solução, sobre as parcerias e tudo mais. Pessoal, acompanha a gente nas redes sociais, a gente sempre posta os cases, o que a gente tem de novidade, o que a gente tem de melhor aí para oferecer para vocês. E entre em contato, nosso site ali, invenze.com, para a gente poder trabalhar todo mundo junto para levar ali o cliente final à satisfação sempre. Olha, não chegou nas 40, né? Chegou em 26, olha, quase, hein, Monique? Quase que a gente teve que cantar, hein? Os likes não mais passaram, um pouco, 26. Iam descobrir a verdade. Olha só, a gente ia fazer... Pessoal, vamos alongar mais uns 15 minutos de bate-papo, tá bom? Só para a gente tentar chegar nos 40. Poxa vida, hein? Pô, você tá parecendo o Boninho, ô, Silvano, falando no ouvido da gente, até assusta, né? Não, mas show de bola. A gente agradece a participação de todos, conte conosco. Obrigado mais uma vez, tamo junto. Valeu, CT, valeu, Silvano, também. Tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigadão. Bom dia. Valeu, tchau, tchau.